Bom, pessoal, a gente estava falando das contribuições do Edison e dos irmãos Lumière e do William Dickson, que era o engenheiro-chefe do Edison, né? Na verdade, as contribuições deles também estavam relacionadas ao sucesso que eles tiveram com as inovações que eles fizeram e que eles dominaram, né? Como os filmes feitos por eles acabaram conseguindo uma certa predominância num certo momento nesse início desse cinema comercial, conseguiram ser distribuídos, exibidos, eles acabaram, quem queria exibir os filmes deles, acabaram tendo de se adequar aos padrões que eles estavam usando, que eles estabeleceram, né? Esse tipo de predomínio da tecnologia vencedora é uma coisa que foi muito constante em toda a história do cinema, e na verdade em outras áreas também, mas no cinema foi muito importante isso, né? Nessa época, os filmes feitos por eles eram filmes bem curtinhos, tinham cerca de 1 minuto de duração, às vezes menos. A taxa de quadros por segundo desses filmes variava ainda bastante, né? A partir de uns 12 quadros por segundo, mas podendo chegar até 24, mais. Em geral, estava ali em torno de 16, 20 quadros por segundo nesse momento inicial. Variava também com o próprio operador de câmera, na exibição, às vezes também poderia se variar um pouco, até passar o filme de forma mais acelerada, né? Então, essa quantidade de quadros por segundo, para criar essa sensação de movimento, ainda não estava completamente consolidada, estabelecida, né? Os filmes eram exibidos nesse momento em diferentes situações, né? Nos Estados Unidos a gente vai ter no início uma predominância dos formatos individuais, né? O Edison desenvolveu um equipamento que você metia a cara assim e o filme, que já era um filme de 35mm com as perfurações e tal, mas ele era uma visualização individual, né? O cinetoscópio ou kinetoscópio. Existia um outro também sistema individual, que era o mutoscópio, que parecia um flipbook mesmo, eram várias imagenzinhas, né? Várias impressões das imagens já registradas de forma fotográfica, porém uma depois da outra, praticamente um flipbook mesmo, que também era um formato individual, enquanto que na França, talvez a principal inovação dos irmãos Lumière era o cinematógrafo, que funcionava também como uma projeção, né, e permitia que os filmes fossem vistos de forma coletiva, né? E ficou claro que dava para ganhar dinheiro exibindo o filme ao mesmo tempo para mais gente, né? E esse foi um formato que foi se consolidando, se estabeleceu. Inicialmente, como os filmes eram muito curtos, os filmes eram exibidos dentro de um show de atrações com várias outras coisas. Podia ter música, um número de mágica, uma encenação. O cinema era mais uma das atrações dentro de um evento maior, né? E o próprio dispositivo, o próprio aparelho, o próprio aparato do cinema, né? A câmera e tal, aquela situação de projeção de imagens em movimento também era um atrativo, né? A gente, nesse momento, não pode separar a atração do filme com o próprio fato de você estar vendo um filme, né? Você não isolava o dispositivo e prestava atenção no que estava lá dentro da história, fazia tudo parte da mesma coisa, tá? Então a gente precisa lembrar que no início do cinema tinha essa característica de atração, não só do que você estava vendo, mas do próprio dispositivo. O que vai acontecer no início do século XX é que esses sistemas vão se consolidando, as salas de cinema vão se espalhando, sendo colocadas em todos os tipos de cidades, desde cidades grandes até cidades menores. Vai se consolidando também um formato de comercialização, que é o que a gente chama de vertical, ou seja, as empresas fazem os filmes, escolhem para onde os filmes vão e também são donos da sala de cinema, né? Então isso permite um enorme controle do mercado. Você pode querer que o seu filme seja exibido só nas suas salas, tanto para que o seu filme não vá para outras salas, quanto que para a sua sala não exiba filme dos outros, né? Então existia uma concentração verticalizada, isso acontecia tanto nos Estados Unidos quanto pela Pathé na França, na Europa como um todo. Então esse sistema era o predominante naquela época, tá? O que vai acontecer é que no início dos anos 1910, né, no meio, na verdade, dos anos 1910, vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial vai fazer com que a produção de filmes na Europa fique extremamente prejudicada, porque os países estão um pouco mais preocupados com a guerra, né? Especialmente a França, que estava muito à frente, né? Estava avançando muito na produção. Então, a Primeira Guerra Mundial
foi um dos elementos geopolíticos que acabou causando um predomínio das produções americanas no mercado. Claro que os americanos estavam se desenvolvendo muito, fazendo filmes, desenvolvendo mercado local, mas chegou uma hora, e já existia um trânsito também de filmes, né, de um lugar para o outro, inclusive através do oceano, e a indústria cinematográfica, vamos dizer assim, europeia foi prejudicada pela Primeira Guerra, e isso foi um dos fatores que ajudou também a indústria americana a se estabelecer e a ter predominância, né? Um outro fator que vai causar também essa predominância é talvez a primeira grande inovação que a gente vai ter tecnológica na história do cinema, extremamente impactante, que é o surgimento do som, né? Então, lá no final dos anos 20, começo dos anos 30, a gente vai meio que falar da chegada no som ao cinema. A gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não pode achar que só nessa hora que o cinema tinha som, né? Desde o seu início, desde que os filmes começaram a ser exibidos, projetados, o cinema era acompanhado de som, né? Podia ser as pessoas falando, podia ser um narrador explicando o filme ou comentando o filme, e com certeza muita música também, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem, né, Ari Barroso, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, são grandes músicos que trabalhavam fazendo sonorização também das sessões de filmes que aconteciam. Isso muito antes do som que a gente chama de som no cinema, né, que é esse som que está junto com a cópia. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que só nessa hora que tinha som junto, né? Mas de fato a chegada do som está muito relacionada a você, as pessoas, né, as personagens dos filmes falarem e você ouvir exatamente o que elas estão falando, com a voz delas, etc. Né? Então, a chegada do som na exibição cinematográfica está relacionada com desenvolvimentos tecnológicos que permitiram essa questão da sincronia, né, entre o som que você está emitindo e a imagem que você está vendo, a questão da amplificação do som, né, você precisa ter uma intensidade sonora, né, um volume que permita as várias pessoas que estão ali ouvirem aquilo, e você precisa também ter uma qualidade nisso para poder entender o que está sendo falado. Então, todas os avanços tecnológicos aconteceram em todos esses caminhos, né? Inicialmente, um dos primeiros formatos, né, que permitiu esse som ser exibido junto com os filmes, sincronizado junto com a cópia, na verdade não era literalmente na cópia, né? Ele vinha em separado, como se fosse um LP, um disco, né? Isso é uma inovação que veio muito do próprio laboratório do Edison também, né? Que já tinha experiência com o gramofone, que era talvez o carro-chefe dele. Então ele desenvolveu um sistema, o Vitafone, em que esse disco ia junto com a cópia e era sincronizado mecanicamente ali, né, para funcionar, mas aos poucos essa informação sonora não ia mais num material fisicamente separado, mas era colocado na lateral do próprio filme, da própria película, né, ia lá através basicamente de uma forma, né, de uma quantidade de mais escuro e mais claro ali, uma informação sonora, né, seja por área, seja por densidade, aí tem diferentes formatos que foram adotados, para que o próprio projetor conseguisse ler o som que estava junto com a imagem, estava na lateral da imagem dentro da película cinematográfica. Tá? E, obviamente, esse desenvolvimento tem a ver com a própria difusão do rádio, né, que também estava acontecendo de forma intensa naquela época, né? Só que fazer os filmes com som obrigava você a captar o som, né? Mesmo que não fosse de forma síncrona na captação, mas que você fosse dublar depois todo o som, né? Exigia que você captasse isso, manipulasse isso e fizesse essas cópias não só com a imagem, mas também com o som, né? Então são custos que os pequenos produtores também iam ter dificuldade de absorver nos seus filmes, né? Então exigia equipamentos, exigia pagar patentes de quem tinha registrado essas tecnologias, né? Outra coisa muito importante. Então o som foi mais um elemento que
acabou causando uma concentração do mercado na mão de poucas empresas e fortalecendo exatamente aquelas empresas que já eram as mais fortes, né? Então, o advento do som acabou facilitando essa concentração de mercado. Da mesma forma, a gente vai ter no final dos anos 20, né, bem ali em 1929, vai ter a quebra da bolsa, a crise econômica que aconteceu predominantemente nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo inteiro, que também vai fazer com que só sobrevivam as empresas, né, que tenham mais robustez econômica. Então, mais um elemento que favoreceu a sobrevivência de empresas maiores e etc. Mais um elemento que favoreceu a concentração do mercado em algumas empresas. Tá? Então, o som acabou causando esse efeito também, e o som foi, até pelo rádio e por tudo, acabou se tornando uma condição necessária nos filmes. As pessoas não queriam mais ver filmes que não tivessem som. Né? O som foi rapidamente virou o padrão. Não dava mais para você fazer filmes sem o som sincronizado. Então, isso é uma coisa muito importante. Ainda tinha problemas, né, comparado especialmente com o que a gente ouve hoje, de qualidade, né? O som vai continuar sendo monofônico, né, na grande maioria dos filmes, quase até a década de 70, né, embora uma série de experimentos tenham sido feitos aí para tentar colocar novos canais, colocar o filme, ou colocar o som na película, ao invés de oticamente com uma fita magnética parecida com de uma fita cassete. Então uma série de inovações foram tentadas, né? A gente tem lá o Fantasia na década de 40 e o sistema Fantasound. A gente começa a ter a entrada das tecnologias da Dolby, né? Que era uma empresa de compressão de som e de organização de som que vai entrar no cinema de forma muito forte, especialmente a partir dos anos 70, né? E permitir também facilitar o estabelecimento de um som com múltiplos canais, tá? Mas nesse momento o som se estabeleceu como uma característica fundamental predominante. Tá? Outra coisa que acontece mais ou menos ali por essa época, também na década de 40, é a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, de novo, vai prejudicar a produção de filmes na Europa, de novo vai ajudar a concentração do mercado na mão dos americanos. Então você vê que os americanos se deram bem nessa, e nesse período da guerra, da Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra, existia também uma demanda por notícias, né, da própria guerra, inclusive. Então você tem aí um aumento no consumo dessas obras, né? Década de 30, década de 40 são eras que você tem um grande número de pessoas comprando ingressos e indo aos cinemas, né? E aí esses números vão começar a cair no final da década de 40, pela chegada de talvez o principal concorrente das salas de cinema, né? Que é a televisão.